vamos falar sobre assédio com duas especialistas no assunto. No ambiente jurídico, recebemos a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada civil e também advogada de família. E vamos conversar também com a psicóloga, a doutora Adriana Severini. Muito boa tarde, meninas. Obrigada. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Boa tarde. Esse assunto vai dar o que falar, por isso eu já quero pedir sua participação também. Se você tiver alguma dúvida, tem uma pergunta, quer compartilhar a sua experiência, a gente vai tentar te ajudar da melhor forma. Participe com a gente através das nossas redes sociais, o Facebook você já conhece, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Se preferir, pode mandar mensagem para mim também no Instagram, que eu passo para as nossas especialistas, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Vamos começar, doutora Fernanda, com a senhora por enquanto. Assédio sexual e assédio moral. Qual que é a diferença para o pessoal que está em casa entender direitinho como funciona? O assédio moral é aquele assédio que acontece no ambiente de trabalho de forma repetida. Qual que é o intuito do assédio moral? É constranger, humilhar, passar muitas vezes tarefas impossíveis de cumprir em determinado período, com o fim de atingir a autoestima da pessoa. O assédio sexual é todo aquele constrangimento que tem o fim sexual, de obter uma vantagem sexual, né? Que é diferente do assédio moral. É muito triste, mas às vezes eu tenho a impressão, doutora Adriana, que isso é muito mais comum hoje em dia do que no passado. Isso é verdade ou antes era mais velado? Eu acho que antes era mais velado. As pessoas começaram agora a discutir mais sobre esse assunto, a falar mais, a se expor, porque tinham muito medo de se expor. Então eu poderia expor, perder meu emprego. Agora as empresas vão muito a fundo para entender. A área de recursos humanos, compliance, começou a ir muito a fundo para entender como que funciona, o que aconteceu. As empresas grandes têm uma linha hotline que eles chamam, que o funcionário pode reclamar sem precisar colocar seu nome. Então tem a confidencialidade, coisas que assim há 20, 30 anos atrás não tinham. É verdade. Então não é que não existiam, as pessoas não tinham como se manifestar. Perfeito. Agora melhorou porque elas têm como, e as grandes empresas vão sim, vão investigar, vão atrás do que está acontecendo. Bacana, bacana a gente discutir sobre esse assunto. Então vamos começar primeiro falando sobre o assédio moral, né? Pra gente destrinchar tudo, depois a gente vai pro sexual, pra ninguém ficar com dúvida também. Mas não tem problema, qualquer coisa a gente vai e volta também no assunto. Primeiro, doutora Fernanda, tem muita gente que fala assim, ai, meu chefe deu uma bronca em mim, eu vou meter um processo nele que ele vai ver. Mas às vezes a pessoa não sabe distinguir a diferença realmente de uma bronca de um assédio moral. Como que a gente pode realizar isso? O assédio moral, ele tem uma conduta frequente, são atitudes repetidas, não é apenas um ato. Um dia eu cheguei no meu trabalho e recebi uma bronca do meu chefe. Não, é uma coisa que acontece diariamente. É uma conduta com esse fim de constranger o funcionário, né? Não é um ato isolado, são vários atos. Pode ser um suspiro, pode ser um olhar diferente, pode ser uma piada, pode ser uma brincadeira. A pessoa sente, né, que está faltando. Exatamente. Está passando o limite, né? Passou do limite, Perfeito. Doutora Adriana, às vezes eu fico pensando, o que será que motiva uma pessoa a querer assediar com tanta frequência, ficar incomodando tanto um colega de trabalho, o próprio funcionário? É questão de poder? A pessoa tem que se sentir? O que é isso? Exatamente, foi o que você falou. É poder. Às vezes a pessoa precisa dessa situação. Então até que às vezes tem empresas que as pessoas brincam, quem que é a bola da vez? Porque eu tenho uma sensação de poder, então eu acho que eu te assediando essa semana, daqui a outra semana eu pego um funcionário e eu vou trocando, eu tenho mais poder, e ao invés de ser o poder pelo respeito e que as pessoas tenham admiração por você, eu vou começar a desenvolver o poder pelo medo. É verdade. Então eu fico à sua mercê para que eu não seja a bola da vez. Eu concordo com tudo que o meu chefe me manda fazer, tudo que ele pede, mesmo que eu ache que possa ser de uma forma diferente, porque eu tenho medo de entrar, ser a bola da vez e sofrer um assédio muito sério.
Então, porque isso traz uma série de transtornos, inclusive com autoestima. Eu já peguei em consultório as pessoas assim, acabadas. É uma coisa muito séria, porque ela acaba não aguentando, ela pede demissão daquela empresa, só que ela sai tão destruída que ela não tem nem forças para conseguir um novo emprego, porque ela deixa de acreditar nela mesma. Ah, eu entendo, eu conheço pessoas que já sofreram com isso e realmente é traumático. A gente pode dizer então, doutora Adriana, que essa relação entre o assediado e o assediador, o que liga eles é a relação do medo em si, o poder e o medo? Exatamente. É o medo daquele que é assediado de ser mandado embora, principalmente no momento que a gente tem agora de crise. Então as pessoas acabam aceitando várias coisas por medo de ficar desempregado, e o assediador, ele quer o poder. Então, ele usa esse poder de acordo com aquilo que ele acha necessário. Então, às vezes, como eu quero trabalhar até as 9 horas da noite, eu te obrigo a ficar comigo até as 9 horas. Não necessariamente que você tenha atividade para fazer. Sim, entendi. Mas, assim, só para ter o gosto do poder. Olha, quem manda aqui sou eu. Então, eu posso o que eu quiser fazer e você vai me obedecer. E qual que é a moeda de troca? É o emprego, eu não ser demitida, então eu aceito e me submeto a isso. Só que psicologicamente vai fazendo um estrago gigante, porque a pessoa vai perdendo a credibilidade na sua forma de atuação, no seu trabalho, porque tudo que você entrega para esse chefe assediador nunca tá bom. Sempre faltou alguma coisa, está incompleto, não deveria ter sido feito, você não analisou por esse outro ângulo. Então, assim, a autoestima, a confiança dele é minada. Ele fica assim, jogado no chão, porque ele não consegue. Então, ele não consegue nem procurar um outro emprego, porque ele acredita que ele não tem valor, que ninguém mais vai querê-lo em uma outra empresa. Aí fica mais sério, porque assim, o assediador assedia mais e ele se submete cada vez mais. É uma situação bem complicada e triste. Doutora Fernanda, tem casos também, não sei se a senhora conhece, em que o assédio moral, ele começa desde a entrevista de emprego? Acontece no momento da entrevista, o funcionário já ser assediado. Mas uma coisa que é bom também esclarecer é que nem sempre o assédio é descendente. Muitas vezes ele pode ser ascendente ou misto. O que é isso? Você tanto pode assediar o seu chefe moralmente também, contrariando algumas ordens que ele passa, como alguns colegas pares seus também podem te assediar. E também existe o assédio misto, que é aquele assédio que começa muitas vezes na chefia, e os funcionários pares acabam aderindo a esse assédio. Então, assim, não é só uma coisa que é só o superior que pode constranger, fazer esse terror com o funcionário. Um par, eventualmente, também pode fazer. É interessante saber disso, até porque tem muita gente que acha, falou de assédio, coitado das mulheres, só mulher sofre com assédio. Já pensa que homem não sofre com assédio sexual, moral também, e tem muitos casos desse tipo também, não é mesmo? Muitos casos. Inclusive a OIT, Organização Internacional do Trabalho, este é um assunto, assédio moral, é um assunto foco deles. Justamente por isso acontecer muito. Na União Europeia, na verdade, são 12 milhões de empregados que já foram assediados. Então, isso é um assunto que eles têm se concentrado, porque é uma coisa que só tem crescido. Tem crescido e a gente tem que fazer o alerta, né, doutora? Exatamente. A gente tem que fazer esse reforço e parar com esse clichê que só a mulher. A gente, claro, vai conversar sobre essa questão, principalmente a questão do assédio sexual. Querendo ou não, a gente sabe que tem mais envolvimento com mulheres do que homens, mas a gente tem que pensar nisso. Os homens também sofrem com isso. Também. No aspecto, assim, no ambiente corporativo, o homem também sofre de muito assédio moral. Corporativo até mais, né, doutora? Até mais. Tem disputa de poder. Tem disputa de poder, fica, às vezes, ele entra no embate, porque ela falou, agora, às vezes você tem o assédio moral dos seus pares, então você começa a ser uma pessoa, se isolar, o grupo começa a te isolar, porque ele não quer participar, ficar junto dessa pessoa que está sendo assediada. Então aí começa o assédio pelos pares. Então eu não quero ficar junto de uma pessoa assediada, eu ignoro, começo a falar mal também da outra pessoa. E isso acontece muito com o homem, porque tem uma disputa de poder muito grande.
Então, se eu começo, às vezes, a me sentir ameaçada, eu posso começar um processo de assédio com o meu colega, digamos assim, de trabalho, para que se tiver um corte ou que precise alguém ser demitido, vai ele, não eu. Então o assédio começa a apontar tudo que ele fez de errado, na frente de todo mundo, eu causo constrangimento para a pessoa, eu deixo ela embaraçada em situações de reunião, de apresentações de trabalho, em frente aos clientes. Mas, doutora, eu fico pensando, como que a gente pode lidar com essa situação? Porque às vezes você precisa chamar a atenção de uma pessoa que, de repente, não está fazendo as coisas da maneira correta, certa. Aí você fala uma vez, você fala duas, você explica, e a pessoa fica lá, virando zóio, fica, tô nem aí, aquele comodismo só. Aí, para que vocês fazem, fala, chega, para de ser acomodado assim, pelo amor de Deus, vai trabalhar, se você não tá afim, vai pra sua casa ou sai daqui. Aí você dá uma estourada, aí a pessoa fala, nossa, eu sofri assédio moral, mas às vezes a pessoa precisa ouvir umas verdades. Como é que a gente faz para lidar com isso, doutora? Não, essa é a diferença. O assédio moral, ele é constante. Então, às vezes, ele vai ou tirando o trabalho seu, ou dando coisas que você ainda não está capacitado para fazer, ele vai minando a sua autoconfiança. A outra coisa é quando você tem um empregado que você precisa explicar como ele faz as coisas, de que jeito. Aí são feedbacks. Tá, então perfeito. São feedbacks formais, que você senta, conversa com a pessoa, diz o que você espera dela, de que forma você espera esse trabalho, como ele seja feito. Então tem uma diferença bem grande. Uma coisa é você dar feedback e acompanhar esse feedback, o desenvolvimento ou não desse colaborador, e a outra coisa é o assédio moral. A pessoa é bem distinto. É a frequência, né? É a gente a frequência. Tem que pegar na frequência, que a doutora Fernanda comentou também. Doutora Fernanda, tem casos também de pessoas irem em seu consultório ou colegas de trabalho da senhora falar assim, ai, tem uma pessoa que eu tô atendendo agora, um cliente, que ele fica reclamando que ele tá sofrendo assédio moral no quesito de ficarem tirando o sarro dele, ficarem fazendo piadinha, risadinha. Isso é muito comum também, mesmo hoje, porque a gente fez assim, um ambiente de trabalho deve ser algo mais maduro. E mesmo assim tem pessoas que gostam de ficar lá tirando sarro e cutucando. Existe, porque justamente o assédio pode estar aí, nessa brincadeira para incomodar e para constranger a outra pessoa. Aqueles casos de fofoquinhas no corredor também pode ser considerado, né? Também. Porque fofoca parece que é uma coisa que não tem fim. Ela é constante, gente, é frequente. E às vezes a gente tem a sensação que uma pessoa é sempre alvo daquela fofoca, daquele feito devastador. Então, fofoca também pode se transformar em assédio moral, certo? Sim, dependendo, sim. Agora, o assédio, alguns exemplos que a gente poderia colocar, empresas que têm metas difíceis, altas para atingir, como todas, né? Mas quem não atinge a meta, como ele vai ser exposto a isso? Então, tem empresas que usam megafones. O fulano, o funcionário, não atingiu a meta. Então, assim, expõe a ponto de humilhar. Ele vai ganhar um macaquinho. Vai ficar um macaquinho na mesa dele. Então, assim, é uma coisa para constranger. Nossa, doutora, eu já vi isso em filme, mas acontece, Acontece. Então? Ele vai fazer uma dança aqui. Acontece. Então, assim, é uma forma, é bem diferente até de algum comentário. Eu eventualmente não gosto de uma colega de trabalho. É muito diferente. Né? Já teve casos assim? Já. De você pegar as pessoas, eu trabalhei antes 20 anos em recursos humanos, eu era diretora de recursos humanos. E eu cuidava vários. Então, assim, eu pegava muito de acompanhar o supervisor, do que ele fazia, como ele fazia, o que era assédio, como estimular as pessoas e não desestimular. Então, tinha essa coisa dela falar do macaquinho, tinha tipo, o mico preto vai ficar para você esse mês porque você não atingiu as metas. Aí você começa todo um trabalho de estimular pelo lado positivo e não pelo negativo. Então vamos fazer o quê? Por isso que a área de recursos humanos é muito importante ser ativa dentro de uma empresa, porque é ela que vai regular, ela que vai chamar esse gestor ou esse colega e olha, peraí, está acontecendo o que você está fazendo assédio moral. Já tive situações da pessoa, o coordenador chegar e deixar o funcionário o dia inteiro sentado na mesa do lado dele. Mentira. 8 horas sentada na mesa do lado dela sem dar nada para ela fazer.
Nada. Ela pessoa, imagina uma pessoa assim, várias semanas, daí você pega e fala, não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Então o RH tem que estar muito atento para que essas coisas não aconteçam. E se a pessoa se sente humilhada, se ela sente que ela está sofrendo abuso moral, assédio moral, o que ela precisa? Conversar com a área de recursos humanos. Boa. Porque alguma coisa está acontecendo de errado nessa empresa. A empresa não está saudável. E quem precisa cuidar dessa saúde dos colaboradores é a área de recursos humanos. Perfeito. Não tem o porquê ela desistir. Tem um perfil da vítima de assédio? Uma pessoa mais tímida? Não sei, ou não necessariamente? Acabam sendo os extremos. Normalmente são as pessoas mais quietas, as mais tímidas, que têm dificuldade para se colocar, ou aquelas que às vezes se coloca demais, fala muito. Esses acabam sendo os focos. Porque aquele que se coloca demais, as pessoas sentem receio dele. Então a pessoa vem e vai tomar o mesmo lugar, então o que eu faço? Eu vou começar a evitar. E hoje em dia, com o trabalho, o pessoal trabalhando com aquele open space, o que acontece? Tem até o assédio físico, porque não tem lugar fixo, cada um senta no lugar. O que acontece? Deixa aquele sozinho lá na ponta e fica todo mundo aqui. Entendo. Então fica assim, é notável o assédio acontecendo visualmente. Porque a pessoa fica isolada, sozinha num canto e todo o pessoal todo da área sentado do outro lado. Então existe também, doutora Fernanda, uma medida em que a pessoa fique sem fazer nada no trabalho porque o chefe não delega não delega tarefas para ela? Isso também pode ser sinônimo de assédio? Também pode. Que a gente acha que pode ser o acúmulo, né? Tá mandando fazer coisa toda hora. Então, não fazer... Não passar tarefas também faz parte. O que é importante, como a doutora disse, é comunicar, primeira coisa, o RH da empresa. O RH da empresa, provavelmente as empresas têm um regulamento interno. É sempre interessante que o funcionário pergunte desse regulamento interno, até para saber se consta, se fala esse regulamento sobre assédio moral, até para poder ter um canal de se comunicar, né? Não conseguindo uma solução via recursos humanos, né? Que hoje em dia também os recursos humanos eles são abertos. Estão ali para ajudar mesmo. Exatamente. É importante que a pessoa tenha testemunha, anote tudo como foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, dia, hora, local. Conte para alguns colegas de trabalho que tenha confiança, porque vai possivelmente precisar de uma testemunha. Doutora, às vezes fica difícil você conseguir uma prova escrita, né? Às vezes tem como, mas o assédio moral, ele é mais entre linhas, né? Então você ter testemunha é primordial, né, doutora, então? É muito importante. Se você conseguir reunir a maior quantidade de provas, de documento, de testemunhas, nunca fique sozinho com o seu assediador, né? Sempre quando for falar, procure falar na presença de outras pessoas, isso é muito importante. O assédio moral, doutora Fernanda, ele é considerado crime? Ele não é considerado ainda crime na esfera penal, né? Mas ele é sim abrangido na Constituição Federal, uma vez que você viola a intimidade, a dignidade da pessoa que está sofrendo isso. Existem algumas leis municipais, mas temos um projeto de lei federal de 2001, desde 2001, tramita na Câmara. Mas, independente disso, eu acho que é importante saber, independente da tipificação penal, né? No Código Penal, existe uma saída, não pode ocorrer, ocorrendo, comunica o RH, não conseguiu pela empresa, existe uma forma de você fazer uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho, que isso é super importante, no sindicato da sua categoria, e procurar um advogado, porque você pode fazer uma rescisão indireta. O que significa? Uma rescisão indireta é você, na verdade, está procurando o seu empregador para falar, olha, é como se você estivesse me demitindo. Então eu não perco nenhum direito meus direitos são assegurados. Então isso chama-se rescisão indireta. E, logicamente, nesse processo ter todas as provas, e-mails, WhatsApps, tudo que você puder reunir
de prova, porque isso enseja dano moral também. Perfeito, né? Tem algum tipo de assédio moral mais frequente aqui no Brasil? Eu acho que tem. A pessoa, ela começa a cortar o contato com o funcionário, um colaborador dela. Então, você tem alguma dúvida, só um minutinho que depois eu falo com você. E vai te deixando de escanteio. Assim, você não faz muito parte da equipe, então ele começa de uma forma muito velada. Esse é o problema do assédio moral, porque algumas vezes você confunde, as pessoas, não, acho que é coisa da sua cabeça, não está acontecendo. Então, não, acho que hoje ele estava mal-humorado, por isso que ele falou comigo. Então, assim, ele vai normalmente, ele vai crescendo a forma de assédio. Então, ele começa a ignorar a pessoa, começa a não ter comunicação. Ao invés de eu passar atividade direto para você, eu uso um intermediário. Aos pouquinhos eu vou aumentando o tipo de assédio e você começa a ficar naquela dúvida. Será que eu sou sensível demais? O que está acontecendo? Será que é coisa da minha cabeça? As pessoas, esse que é o problema do assédio. Ele não tem uma constância para você se sentir seguro. Agiu dessa forma, eu tenho assédio moral. A pessoa gritou comigo, isso é mais fácil. Não, ele vai tirando algumas atividades suas. E algumas são bem camufladas, né? Exatamente. Ou ele vai passando coisas muito difíceis que você ainda não está pronto para fazer. Mas aí eu fico perguntando, porque tem gente que não tem essa coragem de fazer essas denúncias. Então, eu acho que quem está em volta também tem que olhar com carinho o nosso colega de trabalho, ou, não sei, independente do ambiente que for, que a gente sabe que isso está sujeito a qualquer tipo de ambiente, né? Esse tipo de assédio, infelizmente. As pessoas que estão em volta têm que prestar atenção, acho que principalmente na alteração do comportamento. Porque, por exemplo, a Jéssica, é uma suposição, a Jéssica está sofrendo assédio moral, não tem coragem de falar. Por que a Adriana não dá uma olhadinha? Nossa, ela tá meio esquisita, tá meio cabisbaixa. Eu percebi uma alteração no comportamento dela, vou procurar ajudar. Tem que ter essa ajuda, né? Esse companheirismo. Não, precisa muito, isso faz toda a diferença. Porque você começa a encorajar a pessoa a tentar entender qual é o problema. Se é com a equipe, se é com o gestor dela, com quem que está acontecendo, para que ela possa resolver essa situação. Mas nós, infelizmente, não. Então, se você está sendo vítima de assédio, qualquer tendência do ser humano, eu não quero me aproximar de você, porque eu também não quero sofrer assédio. Não quero me envolver. Exatamente, eu não quero virar e fazer a bola da vez. Então, deixa com ela e quando estiver com ela, tá tudo bem. Então, a gente acaba não se envolvendo e deixa as coisas acontecerem. Perfeito. E já tá chegando muita participação aqui no Facebook. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pro intervalo agora, as nossas especialistas continuam com a gente. Gente, tá chegando participação mesmo, tá bombando aqui o celular. Então a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, depois pra gente falar sobre assédio sexual. E todas as perguntas que vocês me mandaram, pode deixar que a gente vai passar pras nossas doutoras. A gente vai, mas a gente volta, sai daí não. Eita, que tá chegando mesmo agora. Nosso programa já está de volta e vamos continuar o nosso assunto sobre assédio com as nossas duas especialistas no assunto no ambiente jurídico. Recebemos a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada civil e de família, e no contexto emocional vamos bater um papo também com a doutora Adriana Severini, que é a nossa psicóloga. A gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre assédio moral. Vamos falar agora um pouco mais sobre assédio sexual. E você pode participar com a gente, está assistindo a gente, tem alguma dúvida, quer compartilhar a sua experiência, escreva pra gente através do facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Se preferir, pode enviar uma mensagem no meu Instagram, que eu passo também para as meninas, @JessicaNunes _6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e falar com a nossa produção, que eles passam as perguntas pra gente. Senão você pode conversar ao vivo, que a gente coloca aqui o áudio no ambiente geral e você conversa com a gente através do 0 operadora 11 3337 5886. Assédio sexual. Como que funciona o assédio sexual segundo a lei, doutora? O assédio sexual, ele tem lei específica, né? E o objetivo é conseguir algo sexual, né? Então, assim, aquele constrangimento, o intuito é sexual. O intuito é sexual. É sexual.
E também, para considerar assédio sexual, é necessário ter contato físico, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode também prometer para a pessoa. Se acontecer determinada coisa, você vai ser promovida. Também, se não acontecer determinada coisa, você vai ser transferida para um lugar que você não quer ser transferida. Importante, né? falar Mas disso, assim, o objetivo é sexual. Perfeito, doutora. Os danos psicológicos da vítima, doutora Adriana, que sofre assédio moral, são bem diferentes de quem sofre assédio sexual, ou eles estão juntinhos ali? Não, eles são piores, porque você está falando de coisas muito íntimas da sua vida, que é a nossa sexualidade, aquilo que a gente faz. Então, às vezes você é casado, tem um parceiro, uma parceira, e você está sendo ameaçado de uma forma velada e às vezes aberta pelo seu gestor ou gestora, para que você faça um determinado, que você saia com a pessoa, que você tenha uma relação sexual com ela ou faça alguma coisa em prol de um objetivo, em prol de uma outra coisa. Então, isso mexe muito com a gente, porque acaba mexendo na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Você fica muito inseguro, sem saber o que fazer. E nesse caso, as pessoas têm, as vítimas, eu chamo de vítimas, têm uma tendência muito forte de achar que elas foram as culpadas. Ela fez alguma coisa que despertou o interesse nesse gestor. Isso é verdade. A forma de se vestir, a forma de ser, a forma de falar. Então ela começa a se sentir culpada. Ou ele começa a se sentir... Normalmente, as vítimas, por enquanto, de assédio sexual são normalmente, nesse caso, na sua grande maioria, mulheres. Verdade. Então ela começa a achar que ela fez alguma coisa e ela começa a mudar todo o seu jeito, inclusive a forma de se vestir. Ela deixa às vezes de se arrumar para ir para o trabalho, para não chamar tanta atenção do chefe. Ela deixa de fazer algumas coisas, às vezes ela precisa trabalhar mais tarde, ela evita. E a culpa é o principal fator que eu mais vejo em consultório quando acontece um assédio sexual. Perfeito. E já chegaram algumas participações aqui, consegui separar só duas, porque como tá bombando demais, esse tema dá o que falar, mexe muito com as pessoas. Eu acho que começa a aparecer coisas na cabeça, lembranças, outras coisas que mexem com a gente. Primeiro, a Marilene Braga está participando com a gente. Um beijo, viu, Mari? Muito obrigada. Lá do Rio de Janeiro. Manda um alô pra mim. Tô mandando, Mari. Ela escreveu assim, gente, ela tá participando, ela tá assistindo o programa e falou assim que tá sendo muito esclarecedor. Tá agradecendo a presença das nossas especialistas no assunto. Obrigada, viu, Mari? Tá sendo mesmo. Elas arrasam, né? Dá pra gente perceber. E tem aqui uma perguntinha da Daniele Assunção. Acho que é pra você, doutora. Doutora Fernanda, muitas doutoras também. Doutora Fernanda, ela contou o caso dela, A Daniele Assunção, que fala lá de Trindade, Goiás, do meu Goiás. Saí da empresa onde eu trabalhava há mais de um ano. Sofri muito assédio moral. E isso me acarretou vários problemas como pânico, crises de ansiedade e arritmias. Oh, meu Deus. Saí da empresa, perdi todos os meus direitos. Me colocaram como mentirosa, pois falavam que eu matava serviço para não pegar os meus direitos. Agora me recuperei emocionalmente, tenho que correr atrás dessa situação. Mas quanto tempo eu tenho para recorrer depois que sair da empresa? Pelo que eu entendi, ela saiu da empresa há um ano, doutora Fernanda. 2 anos, é o prazo que ela tem para ajuizar uma ação. 2 anos? 2 anos. Inclusive, se ela tomou medicação esse período, então vale também laudo médico, receitas médicas. Então presta atenção, Dani, pega todos esses contatos. Todos esses contatos. E se ela tiver testemunhas, melhor ainda para configurar isso, e-mails, WhatsApps. Perfeito. Enfim, qualquer comunicação. E a gente vai colocar mais participação agora, muito esclarecedora, doutora. Tenho certeza que a Daniele vai atrás, já que ela tem mais de um ano aí para recorrer. Vai atrás, Dani, desiste não, você tem os seus direitos. Vamos colocar mais participação? Tá chegando um monte aqui, mas algumas chegaram por telefone, a gente já colocou na sua tela. É a Denise Pimentel, lá de Sorocaba. A empresa é responsável pela conduta assediadora de seu empregado, doutora Fernanda? A empresa é responsável. Por isso que esse tema, a melhor estratégia de lidar as empresas é a prevenção. Prevenindo isso, né? Porque a empresa é diretamente responsável
pelo gestor que está atuando na empresa. Perfeito. Vamos para a nossa próxima participação, então. Pode colocar na tela, por favor. É a Cíntia Anchieta, lá de Mariana, Minas Gerais. O Brasil inteiro participando com a gente. O que uma mulher deve fazer quando recebe uma cantada? Tem algum comportamento específico? Eu acho que ela tem que ser muito objetiva, deixar claro que ela entendeu que aquilo é uma cantada e que está sendo desagradável. Então, falou, olha, de uma forma muito educada, eu agradeço, mas não me interessa, não estou disponível. Joga real, né? Exatamente. Não precisa, porque assim, às vezes a mulher fica com medo. Ah, não sei, vou ver. Não, se você não gostou da forma como foi, acho que de uma maneira muito educada, mas objetiva, você fala, olha, me desculpa, talvez você tenha me compreendido mal, eu não tenho interesse. Perfeito. E corta o assunto. Corta o assunto. Perfeito, Dri. Vamos colocar então nossa próxima participação. Pode colocar na tela, por favor. É a Vanessa Santos, aqui de São Paulo, capital. A humilhação sofrida nos serviços de saúde, como relatado aqui, e que são frequentes, pode ser definida como assédio moral? Tem muita gente que sofre humilhação no ambiente de saúde, né? Às vezes você chega lá para ser atendido, doutora Fernanda, e fala, não tem horário, não tem nada, não dá para você resolver nada. Então, na verdade, teria que ter esse vínculo de trabalho, essa relação de trabalho para esse assédio moral. O que eu entendo é que nesses casos pode haver uma indenização por danos morais. Não há assédio moral, mas obviamente, dependendo da situação, pode haver a indenização por danos morais. Perfeito. Respondido, viu? Falei que sabe de tudo. Vamos para a nossa próxima participação, então. Pode colocar na tela. A Karina Matias, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. A pessoa que sofre ou sofreu assédio pode envolver algum trauma? Muito forte ainda? Posso. Dependendo do grau de assédio que aconteceu, ela pode desenvolver vários traumas. Inclusive, ela pode começar a ter crise do pânico, crise de ansiedade. Ela começa a desenvolver várias coisas, porque a principal base dela foi tirada, que é a autoestima, a confiança naquilo que ela faz. Então ela começa a ter medo de procurar um novo emprego, ela começa a desenvolver em todos os outros aspectos da vida situações muito ruins ligadas todo ao assédio sexual que ela sofreu. Sim. Assédio moral e sexual, os dois. O assédio moral também é devastador numa pessoa. É verdade, e começa tudo psicologicamente falando, né, na cabeça, mas depois pode realmente atingir o corpo. Tem muitas doenças, por exemplo, que são causadas pelo estresse, essas coisas que mexem com a nossa cabeça, como o vitiligo, entre outros que a gente conhece, principalmente os problemas de pele, começa tudo aqui na cabeça, então vira um ciclo nervoso. E a pessoa não consegue mais se recolocar numa outra profissão. Ela perde a segurança, ela perde a saúde mesmo dela, a saúde mental e às vezes a saúde do corpo, tudo por causa do assédio. Perfeito, doutora. Vamos então para a nossa próxima participação. Pode colocar na tela, por favor. Gisele Duarte, de João Pessoa, Paraíba. Estou sofrendo assédio sexual no trabalho. O que devo fazer? Vamos refrisar então um pouquinho, né? Quais são os caminhos? A primeira coisa que ela deve fazer é comunicar o RH da empresa dela. Se houver um canal, muitas vezes existe um canal que você pode até de forma anônima, né, colocar tudo o que está acontecendo. Então, o primeiro passo aí seria ela comunicar ao RH. Caso ela não tenha resultado, daí sim, neste caso de assédio sexual, ela pode se dirigir para uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Lembrando que é importante ir colecionando as provas, né, doutora? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, doutora, não sei se já aconteceu isso com isso, uma cliente chegar e falar, mas ele fez isso comigo. Mas, judicialmente falando, você precisa ter as provas, né? Porque, infelizmente, também tem gente maldosa. A gente sabe que quer usar, às vezes, isso como desculpa para atingir a outra. Então, você tem que ter essas provas. Não adianta chegar e falar e querer que o advogado resolva tudo. Exatamente. As provas, nesses casos, são essenciais. Perfeito, doutora Fernanda. Vamos colocar então nossa próxima participação. Pode colocar na tela, por favor. É o Lucas Santiago, lá de Bauru, São Paulo, aqui de São Paulo. No caso do ambiente escolar, qual a diferença entre bullying e assédio moral? Isso é verdade, né? Tem muita gente que confunde o bullying com assédio moral. O que a gente pode falar, doutora? Pode falar? O bullying
necessariamente não é, o bullying não é no ambiente de trabalho. O bullying pode ser no seu condomínio, o bullying pode ser na escola, o bullying pode ser no clube. O bullying, exatamente, você vai colocar também, vai constranger a pessoa a ponto de excluí-la, ela, do grupo. Então, você coloca as outras pessoas do grupo contra essa pessoa. Então, olha, todos estão proibidos de conversar com determinada pessoa. E sempre tem aquela figura do valentão, sempre tem o valentão por trás. Então tá, então tem diferença entre assédio moral e bullying. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos para a nossa próxima participação. Pode colocar na tela, por favor. Falei que esse assunto é da falar. A Tatiane Soares, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Normalmente as pessoas que sofrem assédio ganham o processo e quem pratica pode ser preso, doutora Fernanda? Então, o assédio moral ainda não, né? Ainda, como eu disse, ainda tramita na Câmara um projeto de lei desde 2001. Pode ganhar o processo de danos morais, eventualmente, né? Tendo as provas, colhendo todas essas provas, tendo testemunhas. Sim, ganha. Hoje a jurisprudência jurisprudência trabalhista hoje entende que há sim casos de assédio e sim, você precisa ser indenizado por conta disso. Mas pode chegar aí preso, então, assediador? Não, preso assédio moral ainda não. Nem o sexual também? Não, o sexual sim, pode dar pena, né, cadeia? O sexual sim, o assédio moral ainda não. Tá, perfeito, doutora. Vamos colocar então a nossa próxima participação. Pode colocar na tela. A Suelen Teixeira, lá do Rio de Janeiro. É possível prevenir o assédio sexual, Dri? A gente pode prevenir? Sim, podemos. Eu acho que tem a forma de... Às vezes aqui no Brasil a gente tem uma proximidade muito grande do colega de trabalho, de como as coisas vão. Mas acho que assim, sempre que você perceber que está começando uma piadinha meio sem graça, porque o assédio sexual ele vai aos pouquinhos. Então se você percebeu uma primeira piadinha, uma brincadeirinha, um toque diferente que você não gostou, então você... De novo, já corta essa situação. Perfeito. Não deixa evoluir. Não deixa evoluir. Não fica assim pensando, é coisa da minha cabeça, ele só estava brincando ou ela só estava brincando comigo, porque ocorre o contrário também. A mulher também assedia o homem sexualmente. A gente só vê o outro lado, mas a mulher também assedia e o homem às vezes se sente até mais pressionado do que a mulher, porque ele tem o papel de macho. Então ele tem a obrigação de corresponder com esse assédio sexual mesmo que ele não queira. Então para ele às vezes é até um pouco pior. Então assim, não deixa evoluir. Se foi uma brincadeirinha, uma piadinha, um toque, já corta. Fala, olha, desculpa, não gostei dessa postura. Então vamos parar por aqui? Boa, Adri, isso mesmo. Recado dado, hein? Vamos para a nossa próxima participação. Pode colocar na tela, por favor. Priscila Alcântara, de Maceió, Alagoas. O diretor da empresa nunca está no trabalho, mas ele fica enviando mensagens através das minhas redes sociais. E isso me incomoda, pois o assunto não tem nada a ver com o trabalho. Isso pode ser considerado assédio, doutora Fernanda? Dependendo do conteúdo, eu acredito que sim. Até porque as redes sociais não é um mecanismo de comunicação da empresa. Boa, né? Então tem que tomar cuidado. Então, se ela já está sentindo isso, é melhor dar uma printada lá nas conversas e vai juntando, gente. Exatamente. Só pra gente encerrar, a gente está falando muito dessa questão emocional, da questão física também, de todos os processos jurídicos, emocionais que acontecem, mas a gente tem que pensar o seguinte, para tudo também tem um tratamento, né, doutora? Exatamente. Então, Dri, se alguém está passando por uma dificuldade, coisa assim, a gente quer deixar bem claro que sim, dá para denunciar, como a doutora Fernanda falou, e se acabar sofrendo algum tipo de assédio, sim, tem um tratamento, a pessoa não precisa ficar reclusa a sua vida social, dá para ela buscar um tratamento? Dá. Ela precisa procurar terapia justamente para ela sair dessa situação de que ela foi culpada. Quando eu vejo muito em consultório, quando eles vêm me buscar, eles acham que assim, eu fiz alguma coisa errada, a culpa foi minha, eu devo ter feito alguma coisa que justifica esse comportamento. E tem que ficar muito claro que nada justifica o assédio sexual nem o assédio moral. Então ela tem que buscar tratamento para que ela resgate a sua autoestima e consiga colocar um fim nessa situação.
E qualquer coisa, denuncie, né, doutora Fernanda? Denuncie. Tanto no RH da empresa, como nas delegacias regionais do trabalho, no seu sindicato. Não deixe de denunciar. Gente, muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês. Posso falar? Arrebentaram. Muito esclarecedor, muito importante a gente falar desse assunto. Tem gente que fica meio sem graça. Ai, mas é um tema muito delicado. É delicado sim, mas com delicadeza a gente soube tratar de tudo muito bem. Graças a vocês duas. Muito obrigada, viu, doutora Adriana? Obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda. Obrigada a você. E ó, vocês que ainda têm alguma dúvida ou quer pegar o contato das nossas especialistas para contar a sua experiência, se desenvolver, não tem problema não. Já pega a caneta e o papel, anota aí que eu vou passar para vocês agora. Deu tempo? Vou contar até 3. Vai, 1, 2, 3. Já pegou, vamos lá. Então vai lá, da doutora Fernanda Zuccari, nossa advogada civil e de família também, se você ficou interessado, anota aí os contatos de divulgação dela, que é o 0 operadora 11, vou falar primeiro o telefone, tá bom? 0 operadora 11 99509 6980. Vou repetir, 99509 6980. O código de acesso é o 11. No Instagram também você encontra várias informações da doutora Fernanda. É só colocar lá, @FezucariADV, advogado abreviado, tá bom? @FezucariADV, de advogado. Tem também o Facebook, que é só jogar Fernanda Zuccari, você encontra também várias informações da doutora Fernanda. Fernanda Zuccari, joga no Google, gente, joga no Google. Advogada Fernanda Zuccari, você encontra várias informações. E da doutora Adriana Severini, nossa psicóloga, o telefone de contato é o 0 operadora 11 953 746092. Repetindo, o telefone do consultório, 0 operadora 11 953 746092. Tem outro telefone de contato também para vocês anotarem, que é o 98103 3307. 98103 3303. O código de acesso também é o 11. No Facebook, adivinhe só, é só colocar lá Adriana Severini que você encontra todas as informações da nossa psicóloga querida, nossa advogada querida. Muito obrigada, meninas. Voltem sempre ao nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou.